Pelo teu propósito em nós. Obrigado, Senhor, porque nós saímos do império e fomos transportados para o reino da luz. Nós não estamos mais envolvidos, inseridos no império das trevas. Nós estamos no reino de luz, no reino de amor. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que é viva, que é funcional. Nós te louvamos, Senhor, pela salvação. Nós somos gratos a Ti pelo Espírito Santo que veio habitar em nós, que veio nos guiar, que veio nos ensinar. Nós te louvamos, Senhor, pela cura. Nós somos sarados, nós somos curados, nós somos libertos, nós somos abençoados. Senhor, nós te louvamos porque a Tua palavra não mente, porque a Tua palavra é real, é verdadeira, Senhor. Nós te louvamos porque nós temos a vida de Deus em nós. Que venha, que se manifeste o Teu reino, que seja feito na terra como é feito nos céus. Manifeste os Teus sinais, os Teus prodígios, Senhor. Faz sinais e maravilhas neste tempo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos Te aplaudir nessa noite, Te adorar, Pai. Aleluia! Aleluia! Aleluia, podeis sentar, queridos. Abra a tua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Como nós temos aprendido, título não é Bíblia. Bíblia é a palavra, mas os títulos foram pessoas que colocaram. Na verdade, o título desse livro não deveria ser Atos dos Apóstolos, deveria ser Atos dos Filhos. E é interessante que na maioria dos livros da Bíblia você encontra um amém. O amém fala de um encerramento. O amém fala de fechar algo, de selar algo. Mas o livro de Atos não é um livro fechado. O livro de Atos é um livro aberto. Por quê? Porque ele não tem um amém. Por isso que não creio ser um livro apenas de 28 capítulos. O que foi escrito é 28. Mas eu creio que ele está sendo escrito, ou vem sendo escrito por Wesley, Finney, e Charles, Jonathan Edwards, e tantos outros, fora esses, os que estão vivos hoje, que estão fazendo, T.L. Osborne, que foi embora há pouco tempo, David Wilson, Catherine Kuma, Aimee McPherson e tantas outras pessoas que para mim fazem parte, e John Alexander, e tantos outros, que a gente for falar. Então, eu penso que o livro de Atos será um dos maiores livros, se nós tivermos ele assim, fechado no céu. Ao chegarmos lá, Deus fala, agora eu vou colocar um amém nos Atos dos Filhos. Nós estamos inseridos no livro de Atos. Você fica feliz por isso, não? Aleluia. Ao mesmo tempo que é um motivo de felicidade, é um motivo de responsabilidade. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre o que as nossas experiências têm gerado em nós. O que as nossas experiências têm gerado em nós. Às vezes, nós queremos ter experiências, e essas experiências elas acabam sendo egocêntricas. São experiências que visam apenas um momento. E Deus não é um Deus que se limita ao momento. Deus trabalha com o momento, mas Ele faz do momento uma vida. Amém?
Deus é um Deus de momento, sim, mas Ele não se limita ao momento. Nada que Deus faz é simplesmente para um momento. O que Deus faz no momento é para gerar uma vida. E às vezes, queridos, nós queremos ter experiências que findam-se em nós mesmos. Nós queremos ter êxtases nos cultos, e eu gosto disso, eu acho maravilhoso isso, a presença de Deus, a glória de Deus. Porém, a glória de Deus é proposital. Deus tem um propósito na manifestação. Diga comigo, Deus tem um propósito na manifestação. Deus é um Deus de propósito. Por mais que Deus trabalhe em momento, o momento de Deus tem a ver com um propósito. Tudo na nossa vida tem a ver com um propósito. Ou melhor, tudo deveria ter a ver com um propósito. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, que é o capítulo chave, se assim podemos dizer, do livro de Atos. Antes de Jesus subir aos céus, porque Atos 2 fala de Pentecoste, 10 dias após Jesus ter subido aos céus, e eles receberam uma palavra que não se ausentasse de Jerusalém, até receber a promessa do alto. A promessa seria o derramamento do Espírito Santo. Então eles estão em Jerusalém, já fazem 10 dias, quando se cumpriu-se o dia de Pentecoste, o dia da festa da colheita. Estavam aproximadamente 120 pessoas reunidas no mesmo lugar. E veio do céu um vento. Vamos ler, Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento. Não era um vento, era como de um vento, um som, como de um vento. Ele está dando uma analogia, uma simbologia. Como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram, distribuída entre eles, língua como de fogo. Outra simbologia, não era língua de fogo, era como de fogo. E pousou sobre cada um deles. Havia aproximadamente 120, sobre cada um dos 120. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Se nós continuarmos lendo, nós temos muito texto para ler. Nós vamos ver que essas línguas foram línguas como sinais para os incrédulos. Porque por ser o dia da colheita, a festa de Pentecoste, havia gente de várias nações. E eles, ao fazer aquele barulho, aquele Pentecoste, né? Cada um começa a entender no seu próprio idioma, na sua própria língua nativa, o que eles estavam falando. E alguns começam a dizer que eles estavam embriagados e eram 9 horas da manhã. Então, não era línguas como nós estávamos orando agora, línguas para edificação. Era língua como sinais para os incrédulos. Então eles estão vivendo uma experiência singular, única. Eles estão vivendo um mover que nunca tinham movido, eles nunca tinham vivido, melhor dizendo. Eles tinham andado com Jesus, tinham visto mortos ressuscitarem, pão ser multiplicado, mas eles nunca tinham desfrutado de um sentimento que eu creio ser inexplicável. Amém? A presença do Espírito, ela é inexplicável. Quando Ele nos ministra, quando Ele nos toca, a gente não consegue explicar, e é muito singular, porque cada um de nós desfrutamos de uma forma ímpar. Então, assim, eu fico imaginando o impacto que eles tiveram naquilo. Eles estavam vivendo, em momento algum, eles viram tantas coisas, mas eles nunca tinham desfrutado de um mover tão tremendo. Eu penso que as suas emoções estavam assim, à flor da pele, eles tinham muito para contar. 120 pessoas num culto, que o Espírito Santo desceu sobre eles. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Porém, a gente precisa entender como foi que esse culto terminou. Eles estão diante da maior experiência deles. E nós poderíamos encontrar na Bíblia eles sentados, nós poderíamos encontrar na Bíblia eles sentados e dizendo assim: olha, pai, eu senti um negócio tão gostoso.
Outro falou assim, não, rapaz, eu senti uma tremedeira assim. Você não encontra eles tendo tempo, não que isso seja errado, você não encontra eles tendo tempo para relatar o acontecimento, mas nós vamos saber como é que esse culto termina. Atos 2, no capítulo 14, no versículo 14, quando todos começam a dizer que eles estavam embriagados e começam a questionar a experiência. Eu não vou ler a partir do 14, porque senão fica muito extenso. Mas, a partir do 14, Pedro, já chapado do Espírito Santo, que era um dos 120, ele começa a discursar. Pedro, que havia negado a Jesus fazia poucos dias, mas agora Pedro está em outra dimensão, porque o Espírito Santo sobre nós nos coloca em outra dimensão. Você pode dizer amém? O Espírito em mim é benefício próprio. O Espírito sobre mim é benefício coletivo. Amém? A partir de Jesus, toda pessoa que reconhece Ele, já recebe o Espírito. Quando nós reconhecemos a obra do Calvário, nós já recebemos o Espírito Santo. O Espírito está em mim. O Espírito em você te beneficia. Mas a ideia do Espírito não é só estar em, mas sobre. Pedro não só estava, ele não só tinha o Espírito. Porque, queridos, você não pode definir que isso daqui está cheio. Queridos, eu penso que alguém tinha que processar umas empresas de copo d'água, porque a maioria dos copos eles não abrem. Você tem que furar, eu acho que é uma coisa que deveria ser tão prático abrir, mas eles não abrem. Queridos, alguém pode falar que esse copo está cheio, isso não seria verdade. Esse copo só passa a estar cheio. Agora ele está cheio. Pastor, agora ele transbordou. Pois é, tudo que está cheio transborda. Nós não estamos cheios até transbordarmos a vida de Deus. Enquanto só estivermos em nós, nós não estamos cheios. Quando nós começarmos a transbordarmos, qualquer lugar que nós chegarmos, a água escorre. Nós não temos manifestações nos lugares que nós entramos, porque ainda nós não estamos cheios. Eles foram cheios a ponto que quem estava fora da igreja, se assim posso dizer, que eles estavam no cenáculo, quem estavam fora foi incomodado. A presença de Deus manifesta os céus. A presença de Deus manifesta os céus. E quando o céu se manifesta, as trevas se incomodam. A presença de Deus incomoda. Quando ela chega, quando a presença de Deus chega, os céus chegam. E quando o céu chega, é a cultura dos céus que vai reger aquele lugar. Aonde o céu chega a luz e as trevas são dissipadas. E tudo aquilo que condiz, que é condizente das trevas sai. Doença, pobreza, depressão, angústia, demônios. Aonde chega o reino, as trevas são dissipadas. Sem precisar de um culto de libertação. Se eu estou cheio, como diz, até a tampa transbordando, aonde eu passar, aquilo está escorrendo. Quanto mais nós investimos tempo com o Espírito Santo, mas nós derramaremos dele por onde nós passarmos. Escute, nós não temos outro caminho, nós não temos uma segunda opção, nós só temos um caminho. É o relacionamento profundo, intenso com o Espírito Santo. Eu vou te dizer mais, não é você que deseja isso, é Ele. Nós só devemos responder a isso. E Pedro começa o discurso.
explicando: olha, ninguém está embriagado, vocês estão entendendo mal, o que está acontecendo foi o que foi dito pelo profeta Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, tal. Ok, ele tem glória de Deus, ele tem uma pregação, e agora vai terminar o culto. Como é que termina o culto? O que a experiência trouxe para eles? Ou melhor, o que a experiência trouxe para o reino? O que as nossas experiências têm acrescentado no reino? Atos 2, versículo 37, Pedro termina a mensagem dele. Atos 2, 37, ouvindo ele estas coisas, que coisas? Aqui Pedro acabou de pregar. Compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Até agora era todo mundo bêbado, agora é irmão. Até agora estava todo mundo chamando os caras do quê? De louco, bêbado. Agora está falando: irmãos, o que a gente vai fazer? O Espírito Santo quebra o coração mais duro que existe. A dureza de coração só prevalece onde falta glória. Aonde tem glória, não tem dureza que prevalece. Respondeu-lhes, versículo 38, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que tremendo. Pois para vós outra é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ei, a experiência não terminou na experiência. A experiência não terminou em um grupo sentado e dizendo ainda que isso não estaria errado. Olha, eu senti um negócio tão gostoso, eu não sei explicar o que aconteceu, foi tão bom, não tem nada de errado em falar isso, Alex. Mas a experiência que Deus derramou sobre eles agregou aos céus quase 3.000 almas. O que me faz crer que tudo aquilo que Deus derrama sobre nós tem que ir muito além dos nossos sentimentos, tem que agregar pessoas ao reino. Deixa eu te falar uma coisa, queridos: qualquer prática espiritual que não alcança pessoas não é de Deus. Qualquer prática, deixa eu explicar, que não nos volte para o órfão, para a viúva, para os perdidos. Qualquer prática que não traz para nós o coração de Deus. O que é o coração de Deus? É amor. Deus ama gente. Deus ama pessoas. Qualquer prática espiritual que não transfere de Deus o coração dele para mim, que não me faz amar o perdido. Eu não estou falando, queridos, que todo mundo vai cuidar do órfão. Eu não estou falando que todo mundo vai para as missões. Mas todos que estão envolvidos com Deus estão envolvidos com pessoas. Queridos, por favor, não caia no engano. Não existe nenhuma experiência de cunho peculiar que Deus quer fazer somente em você. Ele pode fazer algo em você, mas isso vai fluir através de você. Isso não tem a ver com uma visão de células. Isso não tem a ver com ser líder de célula. Isso tem a ver com o coração de Deus. Quando o coração dele transfere para mim, eu amo o que ele ama. Queridos, eu creio que os apóstolos, fora aquelas dezenas de pessoas que estavam naquele cenáculo, os apóstolos eram 12, mas ali tinha 120. Eu creio que eles nunca tido uma experiência a nível de emoção. E não é errado você ter uma experiência, ter uma emoção. Eu creio que eles nunca tiveram tido nada assim. Eles viram Jesus fazer, ele deve ter se emocionado, Jesus ressuscitando e outras coisas, mas agora está fluindo dentro deles a vida de Deus. Antes, os milagres que os discípulos fizeram na missão dos 70, eles fizeram debaixo do Espírito que estava sobre Jesus. Só que agora Jesus está indo embora e fala é como se Jesus falasse para eles: até agora vocês andaram sobre aquele que estava sobre mim, agora vocês vão andar sobre aquele que está sobre você.
O segredo do ministério de Jesus não era porque ele era o Filho de Deus. E se esse é o segredo dele, pode ser o seu também, porque você também é filho. E quero te dizer mais, você é tão filho quanto ele. É outro entendimento que nós não temos ainda. Nós não temos entendimento de quem nós somos. Porque toda identidade revela o poder. A falta de identidade tem nos feito nós vivermos uma vida sem poder. A falta de identidade tem nos feito viver à mercê do que o diabo tem feito. O dia que nós descobrirmos por revelação quem nós somos, nós jamais viveremos mais à mercê da circunstância, porque nós viveremos acima disso. Por mais que, eu não estou falando, querido, que quando você descobre quem você é, a circunstância não vem. Elas vêm, mas nós vivemos acima dela. Elas vêm, mas nós estamos acima dela. O problema não é quando a circunstância vem, é como ela vem. Ou melhor, de onde nós olhamos. Às vezes nós olhamos para a circunstância assim, quando na verdade nós deveríamos olhar para ela assim. Porque você está acima dela. Eu penso que às vezes nós queremos nos drogar na presença de Deus. Às vezes as pessoas me interpretam mal quando eu falo isso. Às vezes eu penso que as pessoas querem um êxtase, ainda que existe a palavra êxtase na Bíblia, mas às vezes as pessoas querem ter um êxtase. Tipo assim, eu quero pirar o cabeção a ponto de esquecer tudo. E não é esse o propósito. Eu quero ler mais uma passagem com você no Antigo Testamento, para que nós tenhamos duas passagens para dar fundamento para essa mensagem que nós estamos falando, do que a experiência tem feito conosco. Isaías capítulo 6. E para quem tem recebido os meus áudios diários, sabe que eu falei essa semana sobre isso. Isaías capítulo 6. Aleluia, eu te amo, Senhor. Escute, queridos, Deus não quer ficar fazendo cosquinha em você, ainda que Ele possa fazer isso. Pastor, cosquinha, Deus faz cosquinha, eu falo quando você tem alegria, quando você sorri na presença dEle. Se Ele fizer uma cosquinha, você pode rir, ainda que eu creio que Ele pode nos fazer sorrir na presença dEle. Eu creio, mas é muito mais que isso. Eu creio que Deus quer tomar forma na terra através de você. Deus quer, o verbo quer se fazer carne novamente. O verbo quer se fazer carne novamente. Jesus precisa de um corpo novamente. Ele precisa de mãos novamente. Ele precisa de olhos novamente. Ele precisa de boca novamente. Ele precisa de pernas novamente, para que ele possa andar, ver, ouvir, falar, tocar. Ele quer fazer isso através de você. Você pode ter as mãos de Jesus. Você pode ter a boca de Jesus. Você pode ter os olhos dele. Você pode ter o ouvido dele. Você pode fluir. Você pode permitir que ele flua através de você. Pelo amor de Deus, pare de buscar em você condições para isso. Isso não tem a ver com a sua condição, tem a ver com a sua fé. Pastor, mas eu não tenho fé para isso, então você não é salvo. Porque se você tem fé para ser salvo, você tem fé para viver Cristo na terra. O nosso problema, eu não vejo que o nosso problema é fé, ainda que nós temos que continuar vivendo o processo de edificação. A oração em línguas faz a gente, é um dos meios de edificar a nossa fé. A ouvir a palavra é outro meio de edificar a nossa fé. Mas eu não creio que o nosso problema seja fé. Eu creio que o nosso problema seja intrepidez. Nós não somos intrépidos. Nós não temos coragem. Nós estamos puxando a responsabilidade para nós. Como se assim, e se não acontecer, não tem a ver com você, tem a ver com ele. Duvide da sua palavra, não da dele. Ele falou que você colocaria as mãos dos enfermos e os curaria. Duvide da sua palavra, de quem você quiser duvidar, mas nunca duvide da palavra dele. Porque ele já nos provou por milhares de vezes que ele não mente. Ele não é homem, ele é Deus. E vou te dizer, se não acontecer, não desista, porque a culpa não foi dele. Faltou em nós o que ele precisava. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, Isaías está falando, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas.
com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamavam, e a casa encheu de fumaça. Olhe para mim. O que esse homem está sentindo na visão que ele está tendo? Será que dá para descrever? No ano que morreu o rei Uzias, eu não vi um anjo. Eu vi o Senhor. Esse cara está louco, ele está alucinado, ele está num nível de loucura master. Ele está pirado. Quando ele vê o Senhor, ele pira. Imagina a glória que ele está vendo, a grandeza que ele está vendo. O que eu quero dizer, olha a experiência que esse homem está tendo. Isso marcaria toda a sua vida. Poderia parar aqui. E ele tinha assunto para dizer: por 1000 anos eu vi o Senhor. Ele poderia dizer detalhes do Senhor. Uma experiência ímpar, singular. Quantos viveram isso? Mas não terminaria só numa experiência. Deus quer te levar além da experiência. Ele começa com experiência, mas Ele vai te levar a manifestar aquilo que foi manifesto a você. Porque a revelação que nós tivemos será a nossa mensagem. O poder não está naquilo que eu conheço como informação. O poder está na revelação que eu tive. Porque Jesus você conhece estudando, mas o Cristo você só conhece por revelação. Muitos da igreja conhecem Jesus, mas não conhecem o Cristo. Jesus é o homem, o Cristo é Deus. Agora, Isaías está vendo tudo isso. E interessante que quando Isaías tem a visão de Deus, ele tem uma visão dele. Sabe por que nós não temos uma visão acerca de nós? Porque nós nunca tivemos uma visão acerca de Deus. Você sabe por que nós somos soberbos? Ou talvez só eu aqui seja. Porque nós não vimos o Senhor. E você pode se achar muita coisa enquanto você não viu. Mas o dia que você vê, você vai ver que você não é nada diante dele. E ele é tudo. Você vai ver que a sua santidade é trapo de imundícia. Você vai ver que não tem como descrever a santidade dele. Não tem nada para se assemelhar, para se comparar. É puro como a... Não tem como. Não dá para comparar puro como... Não tem como. Continuemos. Então, disse eu, ai de mim. Por que ai de mim? Porque eu estou vendo ele e agora está refletindo quem eu sou. Ai de mim, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos. A igreja precisa ter uma visão do Senhor. Para que ela se prostre e diga, ai de mim, eu estou perdido. Quantos de nós precisamos ter uma visão do Senhor? Para que nós nos prostremos e paremos de usar o dedo. E possamos cair de joelho. Porque muitos de nós temos fundamentado as nossas vidas na justiça própria. Eu não faço isso. Eu não sou assim. Eu faço aquilo. Eu acerto aquilo. Isso é justiça própria, isso é coisa de fariseu. Eu não sou o que eu sou, e o que eu sou não me dá respaldo em mim mesmo. Eu só sou o que sou nele. E sem ele eu não sou nada. Eu sendo quem eu sou, caráter, princípio, valor, sem ele, eu iria para o inferno do mesmo jeito. Você está entendendo?
bonzinho, com casamento certinho, pagando as contas bonitinho, sem dever nada para ninguém, sem ser fofoqueiro, sem arrumar problema, sem Jesus você iria para o inferno do mesmo jeito. Então o que eu sou não me qualifica para ir para o céu. O que me qualifica para ir para o céu é Ele mesmo. Então, queridos, não são as minhas qualidades que me fazem ser melhor. O preço que Ele pagou por mim, Ele pagou por você. Então nós somos iguais. E o nosso problema é que nós estamos buscando condições. Quando alguém me perguntou essa semana, pastor, eu ainda vou chegar no seu nível. Eu falei, que nível? Ele falou, no nível do Senhor. Eu falei, partindo do ponto que Deus é infinito, que nível que eu cheguei? Lugar nenhum. É claro que nós encontramos pessoas, eu entendi o que a pessoa falou, nós encontramos pessoas que estão à frente da gente. Eles podem achar que eu estou mais à frente, mas eu preciso pensar da seguinte forma, se Ele é infinito, onde é que eu cheguei? Em lugar nenhum. O muito que eu conheço, para quem é infinito, não chegou em lugar nenhum. Isso é tremendo, porque me faz continuar buscando cada dia mais. Me faz querer mais. Presta atenção no processo. Primeiro, ele tem a visão do Senhor, ok? Segundo, ele tem a visão dele mesmo, e ele reconhece que é um homem de lábios impuros. E ele diz, eu vou morrer, porque eu vi o Senhor. Esse é o segundo processo. Primeiro processo, visão do Senhor. Segundo, visão dele mesmo. Terceiro, versículo 6. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Nós temos um assunto sério aqui, nós temos um problema sério aqui. Ainda que Isaías não estava em prostituição, ainda que o pecado de Isaías não era pornografia, não era bebedice, etc, etc. O pecado de Isaías é que ele tinha se corrompido a sua linguagem com o povo que ele vivia. E quando ele diz que é um homem de lábios impuros, não é que ele chamava palavrão, é que a linguagem dele estava contaminada pelo ambiente que ele vivia. E o interessante é que isso não foi uma falsa humilhação, e Deus não disse para ele, não filho, você está enganado, você é puro. Não. Quando ele tem a visão, o anjo vai lá, pega a tenaz, toca na boca dele e diz, pronto, se era esse o problema, você está perdoado dos seus pecados. Mas nós temos um problema mais grave aqui. Isaías estava em pecado, sim ou não? Sim ou não? Ele está em pecado. E o anjo diz para ele, perdoados estão os seus pecados, que ratifica o que ele disse. Mas ele está vendo o Senhor. Você não acha que por ele estar em pecado, ele não... O problema é que nós é que estamos qualificando quem vai para o céu e quem não vai. O problema é que nós estamos qualificando quem é bom e quem é ruim. Isaías, presta atenção, às vezes, Deus não te muda para se mostrar a você, Ele se mostra a você para se mudar. Quando eu ficar bom, Deus aparece para mim. Não. Ele aparece quando você está ruim. Porque a visão que você vai ter dele é que vai te transformar. O problema da religião é que ela quer que você fique top. A hora que você estiver top, aí você vai ver que é o que Deus vai fazer. E aí, queridos, nós estamos sempre procurando uma condenação, ou alguma coisa, ou criando uma doutrina fácil. Não, Deus não fez porque eu fiz isso. Deus não fez por causa daquilo. Deus, escute, queridos, você não está vivendo por causa da sua incredulidade, não por causa de Deus. Porque Deus não esperou você se converter para morrer por você. Ele não esperou você ficar bonzinho para te amar. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. O que o senhor quer dizer? Desfrute do que Ele fez, sem depender das tuas obras. Desfrute do que Ele fez, sem depender das suas obras. Não tem a ver com o que eu faço, não tem a ver com o que eu fiz, tem a ver com o que Ele fez, tem a ver com Ele. Ah, pastor, então eu posso fazer de tudo de errado? Se você fizer tudo de errado, você não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo não tem a natureza do pecado mais.
Não confunda uma coisa com outra. Agora, não são as minhas qualificações que faz Ele me abençoar. Ele me abençoou antes de eu fazer qualquer coisa. Parece simples essa verdade, mas não é. Até os discípulos viviam nisso. Quando encontraram o cego de nascença em João 9, a primeira coisa que os discípulos andando com Jesus falaram o seguinte: quem pecou? Ele ou o pai dele? Ou os pais dele? Para que nascesse assim. Porque na cabeça dos religiosos, qualquer coisa é fruto da condenação de Deus. As coisas que acontecem não é por condenação de Deus, é por ausência de reino, é por ausência de céus. Aonde acontece o que acontece, acontece porque os céus não chegou lá ainda. A hora que os céus, como o Cleito acabou de cantar, quando o vento soprar, a hora que o vento soprar, tudo volta para o lugar. E quem é que é a tipologia do vento? Com quem? O vento é uma tipologia de quem? Veio como do vento, não é? Em Pentecostes que nós lemos. Aonde ele entra, ele conserta tudo. A doença sai. Aonde tem catástrofe, falta reino, falta céus. Deus não é culpado disso. O homem buscou os seus próprios caminhos. E aí nós estamos querendo culpar Deus pelas desgraças da nossa vida. Quando o vento soprar, tudo vai se mover. Tudo volta ao lugar. Eu amo isso. Tudo vai voltar para o lugar. Como era. Eu vou voltar para casa, de onde eu vim. O meu corpo vai voltar para a terra de onde veio. Tudo vai voltar para o lugar. Isso é muito bom. Isso me deixa seguro, tranquilo. Vai terminar tudo bem. Fala para a pessoa que está ao teu lado, vai terminar tudo bem. Se ele não acreditou, querido. Ok, vamos continuar para terminar. Você viu que um homem em pecado teve a visão do Senhor, né? Vamos deixar isso para lá. Versículo 8. Ei, queridos, não é vocês que apanham, não, é eu que apanho lá em casa. A religião cai lá em casa. Eu nunca apanhei tanto na minha vida. Obrigado, Alex. Se Deus, ou melhor, se Jesus não ama os pecadores, Ele não tinha ninguém para amar além dele mesmo. Se Ele não ama, se Ele não usa pecador, Ele não usa ninguém. Se a Bíblia diz que nem os céus, nem os anjos estão limpos diante dEle. O que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que não importa a dimensão de santidade que você alcance diante dEle. Nem os anjos, querido, não é o capeta não, nem os anjos que estão lá são limpos. É melhor você desfrutar do que Ele é do que procurar em você. Porque tudo que você não é, Ele é. E sabe qual é a melhor notícia? Você está nele. E Ele está em você. Ei, Ele se tornou quem eu era, para que eu me tornasse como Ele é. Assim como Ele é, você é. Versículo 8, terceiro processo. O primeiro, ele teve a visão do Senhor. O segundo, ele teve a visão dele mesmo. O terceiro, ele foi purificado. Então, ele está tendo um êxtase, ele está vivendo algo maravilhoso, mas essa experiência não vai terminar assim. Não vai terminar nele mesmo.
Ele não vai ter apenas uma história para contar, a experiência vai terminar com um chamado. E diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia. É a primeira vez que Deus vai falar. Até agora ele não tinha ouvido o Senhor, mas a primeira coisa que Deus vai dizer é o seguinte: a quem enviarei? E quem há de ir? Agora, é muito interessante, Deus está brincando. Tinha Isaías e quem mais? Aliás, tinha Deus e quem mais? Só Deus e Isaías. Anjo não é enviado para pregar. Com quem que Deus está falando? Deus está dando uma indireta direta. Só tem eu e o Robson no lugar. E eu pergunto para ele: quem vai buscar uma água para mim? Deus está falando para Isaías: ei, de tudo que você viu não vai parar aí. Você me viu, você foi transformado, mas eu preciso te enviar, cara. O que as minhas experiências têm feito na minha vida? Eu não posso virar egocêntrico, eu faço parte da natureza de Cristo. Ele era a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, você é a luz do mundo. Nós estamos aqui para fazer a diferença. As nossas experiências é muito mais do que um arrepio, ainda que você pode arrepiar. As nossas experiências têm que ir além de nós. Se nós não entendermos isso, queridos, as nossas experiências não servem para mais nada. Se nós não entendermos o que é o Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos uma dívida com o mundo. Nós temos uma dívida com o mundo. Sabe por quê? Porque nós temos a resposta para eles. Nós temos a solução para eles. Nós temos uma dívida com os casamentos. Porque nós temos a resposta para eles. Nós temos uma dívida com o enfermo, porque nós temos a cura para eles. Nós temos uma dívida com as prostitutas, porque nós temos a solução para eles. Escute, queridos, a resposta para o mundo não está no governo, está na igreja. A resposta para a cidade de Carapicuíba não é o próximo prefeito que ganhou, ainda que eu creio que vai ser algo melhor, que pior do que estava não vai ficar, gente. Mas a solução para a cidade não está no próximo governo, está na igreja. Quando a igreja assume a responsabilidade de viver e manifestar quem de fato ela é. Enquanto nós não saímos de um mundinho de 4 paredes, enquanto o Evangelho não parar de ser algo voltado para mim, aonde eu só quero buscar bênção. Não fala nem bênção, é benção. Bênção é quando fala o certo. É benção, vim buscar uma bênção. E quando não tem bênção aqui, eu vou lá na tarde da bênção buscar a bênção lá. Sabe, querido, se você parasse de ser um andarilho, a bênção já te alcançava. Tem pessoas que não recebem bênção que elas não param. Se elas parassem, a bênção já alcançava ela. Elas andam tanto que elas não conseguem parar para ser abençoadas. Se você parar, a bênção te alcança, porque a Bíblia diz que elas virão sobre ti e te alcançarão. Mas às vezes a gente não entende isso. Queridos, eu já disse aqui, mas deixa eu repetir. Quando você começar a se preocupar com as coisas dos outros, Deus vai se preocupar com as suas. Quando eu começar a ser a resposta para o clamor de alguém, algo na minha vida vai mudar. Deus não cabe em você, é por isso que Ele transborda. Tem que ir além de nós. Você nasceu de novo, está no processo, ok, mas a vida de Deus tem que fluir através das nossas vidas. Se isso não aconteceu, nós não entendemos o que é reino, queridos. Sabe de uma coisa, eu não quero compromisso com nada. Como assim? Queridos, nós fazemos parte de um mesmo corpo. Nós não temos como estar inserido sem funcionar, porque aquilo que não funciona pode estar morto.
Então nós precisamos ter essa realidade dentro de nós. Nós precisamos ter essa vida fluindo dentro de nós. Nós precisamos ter consciência que a vida de Deus está em nós. E que nós somos embaixadores dos céus na terra. Nós somos canais de Deus para essa geração. Nós somos o meio qual Deus usa para manifestar a sua glória. Nós somos, queridos, a boca de Deus na terra. Nós somos a palavra que deveria acalmar o aflito. Abra em Isaías 61. Isaías 61. Acharam? Verso 1 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Diga comigo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aleluia. Ele está sobre você. E agora ele vai indicar o propósito, porque tem um para aí. Esse para é indicativo. O para é para revelar o propósito. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. Eu grifei na minha Bíblia esse para, porque o para revela o porquê Ele está sobre mim e porquê Ele me ungiu. Porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos. É por isso que o Espírito está sobre nós, é para isso. Você tem consciência que o Espírito está em você? Você tem consciência que Ele está sobre você? Então você pode fazer isso aqui. Pare de fazer parte da murmuração e faça parte do consolo. Já viu conversa de hospital, gente? Senta no hospital, às vezes foi levar a criança, foi com alguém, né? Mas assim, testemunha a gente não tem não, mas desgraça a gente tem para contar. E aí senta do lado de uma mulher e fala: o que você tem? Você está lá só para levar alguém, mas a mulher fala: não, é que eu estou com uma dor aqui. Menina, eu sei o que é isso. É terrível essa dor. É pior do que ter um filho. É terrível. Sabe, tipo assim, eu sei que desgraça é essa. Não é para isso que o Espírito está sobre você. Nossa, querida, dói muito. Dói demais. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero orar por você. Comece a compartilhar o que Jesus fez, não as desgraças que você viveu. O Espírito está sobre você, não é para você compartilhar, não. É para você ter compaixão e dizer: eu quero orar por você. Nós temos a resposta, queridos. Você tem a resposta. A vida em Deus, ela é muito mais do que aquilo que está em mim. O Evangelho é muito mais do que entrar numa igreja, congregar, se alimentar. Já fui abençoado, graças a Deus, aleluia. Fui para o culto, está tudo certo. Já bati o meu cartãozinho, já dizimei, já ofertei, está tudo resolvido, aleluia. Estou certinho para Deus me abençoar, estou assim, ó, na média. Não é isso, queridos. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que derramou fermento em 3 medidas de farinha e levedou toda a massa. Deixa eu te falar uma coisa: fermento não vira farinha, mas farinha vira fermento.
dos céus é semelhante a uma mulher que pegou e colocou fermento em 3 medidas de farinha. A farinha não virou, o fermento não virou farinha, mas a farinha virou fermento. Por quê? Porque toda massa é levedada. Você é o fermento. O mundo é a massa. Você não pode virar massa, mas a massa tem que virar fermento. Nós precisamos, queridos, aprender a desfrutar da alegria do Senhor. Nós precisamos desfrutar da alegria da salvação. Nós precisamos ter motivo para sorrir todos os dias. Primeiro, porque eu sou salvo. Segundo, queridos, Deus vai resolver isso daqui. Não importa o que nós estejamos passando, Ele está no controle de todas as coisas. Então, se você crê nisso, coloque um sorriso no seu rosto, porque tudo está bem, obrigado. Nós temos assim, atitudes no Antigo Testamento, onde a fé não era tão clara quanto no Novo Testamento, se assim podemos dizer. Quando a mulher pega o filho, quando o filho dela está morto, ela pega um animal e ela vai ao encontro de Eliseu, não é isso? E Eliseu mandou o servo, quando o servo encontra ela no meio do caminho, ele pergunta o que para ela? Está o quê? Está tudo bem? Ela dizia, não está nada bem, meu filho morreu. O que eu vou fazer? Eu só tenho ele. Eu acho interessante que ela não mandou nem o marido ir. Ela falou, eu mesmo vou. Quando Geazi vem, pergunta para ela, Geazi? Vai tudo bem? Ela falou, vai muito bem, obrigado. Eu quero falar com o teu líder. Eu quero falar com ele, mas está tudo bem. Quando é que você vai olhar para o espelho e vai falar, está tudo bem, graças a Deus. Eu posso pregar o evangelho. Como é que eu vou orar pelo enfermo se eu estou doente? É você que vai se curar? Isso é obra, isso é justiça própria. Como é que eu vou orar para Deus abrir porta de emprego se eu estou desempregada? É você que vai resolver teu problema? Você não precisa de Jesus não, cara. Você vai orar por mim, você está desempregado. Pois é, Deus já faz em 2 de uma vez só, filho. Ei! É isso que nós precisamos entender. Mudar a linguagem dos céus. A linguagem de Deus. Tendes a fé de Deus. É assim que funciona. Você é fermento. Aonde Deus te colocar, você vai fazer a diferença. Vai. Lembra de um desenho antigo que tinha? Do cachorro vira-lata? Ele se transformava no herói. Aí quando ele chegava no lugar, ele dizia, todo problema acabou. Vira-lata chegou. Ei, nós deveríamos chegar no lugar e falar, todo problema acabou, o Filho de Deus chegou. Nós estamos aqui, querido, eu cheguei aqui. Você é bom? Não, sou nada, mas aquele que está em mim é. Você cura pessoas? Ele falou, não, mas quem habita em mim cura. Quando é que nós vamos crer que nós temos isso na nossa vida? Quando é que você vai valorizar a obra do Calvário? O que Jesus fez por você? É muito mais do que uma experiência pessoal. Não vai parar em mim. Vai me transformar e vai me fazer outra pessoa. Não vai morrer em mim. Pentecoste não é algo que acontece depois a gente faz uma reunião de testemunho. Ainda que o testemunho edifica a fé e testemunho é muito importante. Mas Pentecoste, queridos, vai terminar em conversão de almas. Pentecoste, mover de Deus, vai terminar em vidas sendo transformadas. Pessoas se entregando. Mover de Deus vai terminar em transformação de vidas, de casamento. Mover de Deus vai terminar assim. É muito mais do que uma experiência.
Amém? É assim que funciona. O que as nossas experiências têm feito conosco? O que o nosso conhecimento tem feito conosco? Tanto de informação que nós temos, sem manifestação, só tem nos feito mais soberbo. Você sabe, queridos, que a minha busca por conhecimento sempre foi intensa. E hoje, eu acho que o tanto que eu sei me atrapalha de viver. Sabe por quê? Porque quando você estuda João 9, a passagem do cego, você sabe qual é o ponto-chave dos fariseus? É como. Como. O farisaísmo sempre está baseado no como. Como pode ter feito isso? Como foi que ele fez? Ele chama o cego e pergunta para ele, como foi que ele fez? Aí eles não se dão satisfeitos, chama de novo, como foi que ele fez? Como? Porque os fariseus querem saber a fórmula. E quem caminha em Deus não tem fórmula. Não tem 3 passos, não tem 5 passos. Milagre não se explica. Graça não se explica. Misericórdia não se explica. Salvação não se explica. O amor de Deus não se explica. Como vai ser? Eu não sei. Eu sei que está feito. Como é que Deus vai te abençoar? Eu não sei, não é da minha conta. Mas como que Ele vai fazer se a crise está aí? Eu não sei. Não é da minha conta como é que Ele vai fazer. Mas o negócio está feio, Para mim não tem nada feio, filho. Nem para ele. Ele está no ponto. Não, mas o mercado está parado. Está nada. O extra dia 5 está cheio. Tem mercado parado não, irmão. Tem nada parado. Feriado, está um monte de gente viajando. E tem um monte de gente que não veio para o culto hoje. Deve estar chorando os mortos. Ah, não, gente. Feriados, as praças de pedágio estão assim, ó. Todo mundo está viajando. Nós estamos igual gato de pensão. Nós estamos com a barriga cheia e continua miando. Você não precisa saber como. Você só precisa acreditar naquele que fez todas as coisas. Coloque a tua mentalidade nos céus, no reino. Tire os teus olhos da terra. Embora andando na carne, não militamos, não vivemos segundo a carne. A nossa condição é celestial. A nossa resposta vem do Senhor. Uns confiam em carro, outros em cavalo. Mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. A nossa constituição é celestial. O nosso Pai é celestial. O amor dele é imensurável. Ele tem um cuidado conosco que não tem como explicar. Nós podemos confiar nele. Ei, você pode confiar nele 100%. Eu te garanto 100% você pode confiar nele. Ele não falha. Ele não te abandona. Ele te ama como ninguém te ama, cara. Ele se preocupa como você, como ninguém jamais se preocupou. Por favor, responda a esse amor nessa noite. Se coloque de pé. Tu me desvendas com uma melodia e me secas com uma canção de libertação dos meus inimigos. Todos os meus medos se vão. E eu não sou
é dele. O teu sangue flui em mim. Erga suas mãos e declare: E eu não sou mais escravo do medo. eu sou filho de Deus. Eu não sou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre uma para eu passar por ele, mostrou-me o seu perfeito amor. Me resgatou pra que eu pudesse cantar. Eu sou. Eu sou filho de Deus. Abre uma para eu passar por ele, mostrou-me o seu perfeito amor. Me resgatou pra que eu pudesse cantar. Eu sou filho, eu sou seu filho. Eu sou seu filho. Eu sou seu filho. Eu sou. E eu não sou mais escravo. Diga: E eu não sou mais escravo do medo. Seja livre de todo medo. Ele está no controle. filho. Ele está no controle da sua saúde. Toda doença tem que ir Não embora. sou mais escravo do medo. Milagres vão acontecer nessa área da tua vida. Milagres vão acontecer. Erga as tuas mãos aos céus. Eu quero que você comece a agradecer ao Senhor, porque isso está resolvido. Diga para Ele o que está resolvido. Agradeça a Ele pela cura, pela provisão, pelo milagre. Declare. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca.
Eu sou seu filho. Com os teus olhos fechados, faça silêncio, eu quero orar por você. Escute, Espírito Santo, eu sei que tem pessoas aqui que precisam do teu toque. Toca agora, Espírito. Eu não sei o que essa pessoa precisa, eu não sei o que ela está sentindo, mas eu te peço, toca agora nessa vida. Acalma esse coração agora, essa alma. Eu ordeno que essa tempestade interior se acalme agora. Aquieta de tempestade, e a paz que excede todo entendimento inunde agora. Inunde agora. Espírito Santo, comece a tocar, por favor, Espírito. Em nome de Jesus, Espírito Santo, comece a tocar em cada vida aqui agora. Tem pessoas que precisam muito do teu toque. Só o Senhor pode fazer isso, ninguém pode. Faz, Espírito Santo. Manifesta o amor do Pai aqui agora. Em nome de Jesus, ó Espírito. Ó Espírito Santo. Ó Espírito. Toca, Espírito. Diga isso a Ele. Eu sou filho de Deus. Eu sou. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou. Eu não sou mais. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou
Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Eu sou seu. Nós vamos declarar isso mais uma vez com as mãos erguidas. Eu sou filho. Eu sou seu filho. Eu sou filho. Eu sou seu filho. Eu sou. Eu sou seu filho. Eu sou. Eu sou seu filho. Eu sou filho de Deus. Vamos aplaudir Jesus, Ele é digno. Toda a glória é tua, Jesus. Toda a honra é tua, Jesus. O que nós recebemos, nós temos que passar ao mundo. Aonde nós passarmos, com quem nós tivermos contato, nós temos a responsabilidade não só de falar, mas de transmitir. Nós precisamos derramar o que está sobre nós. Como eu faço isso? Não, você não faz, você só faz uma coisa. Você se relaciona com Ele. Que nasça em nós, que seja despertada em nós uma fome e uma paixão pelo Senhor, pela palavra, pelo relacionamento. Jovens, se vocês querem sacudir uma cidade, uma nação, vocês têm muitas coisas que os adultos não têm. Alguns deles estão carregados com tantas coisas, mas alguns de vocês não estão carregados com tantas coisas. Invista a sua vida no Senhor. Não se envolva com sentimento que você não tenha certeza. Se você não tem certeza disso, invista todo o teu sentimento no Senhor. E no momento certo Ele vai apresentar a pessoa para você. Pule de cabeça na presença dEle. Vocês são a resposta para essa geração. Deixe o Espírito transbordar, para que onde vocês passarem, as pessoas vejam a glória de Cristo. É muito mais do que discurso, é muito mais do que um legalismo, é a vida de Deus fluindo através de vocês, através de nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Você que vai dizimar, ofertar, iniciar, vem à frente, nós vamos orar, nós já vamos encerrar. Vem me tocar, Senhor. Toca a minha vida. Me transforma, Deus. Transforma-me, meu amado. Só um toque em tuas vestes e eu serei curado. Só um toque de tuas mãos, Jesus, e eu serei